Não sei se ele está em mim ou se ele não está. Eu sei que eu estou passando mal de boca, passando muita fome, comendo mal, sofrendo da cabeça, sofrendo como doente mental. E no presídio de mulheres cumprindo a prisão perpétua, correndo processo, sendo processado. Não sei por quê, porque eu não tenho casa de moradia, não tenho um trabalho, não sei trabalhar. A voz que você acabou de ouvir é de uma mulher que já passou por aqui pelo 451 MHz, mais especificamente no nosso 52º episódio, de novembro de 2021. E ela também esteve na capa de uma edição linda da 451 naquele mesmo mês. Mas como ela ainda tem muito para falar e a gente ainda tem muito para escutar, a gente resolveu contar a história dessa mulher nesse episódio especial. Uma mulher negra e pobre, que foi presa e internada por 30 anos em um hospício no Rio de Janeiro, e que dizia estar cumprindo prisão perpétua num presídio de mulheres. A voz dela só chegou até a gente graças à luta antimanicomial no Brasil. A história da Estela do Patrocínio é a história de milhares de vítimas que foram encarceradas nos hospícios brasileiros por serem consideradas desajustadas, entre aspas. Ali, elas sofreram abusos, violências e torturas, para depois serem abandonadas pelo Estado e enterradas como indigentes. Depois da morte da Estela, as falas dela, que eram gravadas, foram publicadas no livro Reino dos Bichos e dos Animais é o Meu Nome, organizado pela poeta e filósofa Viviane Mosé, que saiu pela Zouga Editorial em 2001. A obra foi finalista do Prêmio Jabuti em 2002, e a partir daí, a Estela ficou conhecida como poeta, apesar de ela nunca ter se definido assim quando estava viva. Na verdade, a Estela é muito mais do que uma poeta, e o alcance das palavras dela são maiores do que qualquer livro. Eu sou o Paulo Werneck e nesse episódio especial do 451 MHz a gente vai conhecer a fundo a voz da Estela do Patrocínio e descobrir outras vozes que foram abafadas dentro dos hospícios brasileiros. Quem foi atrás dessa história foi a Paula Carvalho, editora da 451, que você já conhece aqui do nosso podcast. A gente começa essa história em um jardim zoológico. Um lugar onde animais dos mais diferentes habitats ficam confinados e expostos. Na Europa do século XIX, existiram também os chamados zoológicos humanos, em que habitantes de lugares tidos como selvagens e primitivos, entre muitas aspas, eram exibidos em público. Horrível, e podia ficar ainda pior. Nessa mesma época, um outro tipo de estabelecimento acabava funcionando como zoológico: os manicômios. O Bethlehem Royal Hospital de Londres cobrava entrada de £1 para o público ver os loucos, de novo entre muitas aspas, confinados. Eles eram alvo de risos, deboches, espancamentos e torturas. Com o passar dos anos, esse tipo de passeio passou a ser mal visto pela sociedade e foi proibido. No entanto, o modelo de confinamento e de segregação de pessoas taxadas como doentes mentais continuou firme e forte. A Estela do Patrocínio ficou confinada por 30 anos na colônia Juliano Moreira, no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Ela chegou a visitar um jardim zoológico e relembrou do passeio dessa maneira. Nós fomos no zoológico, vimos, né? Como nós ficamos. Se não tiver tratamento, como fica, vira bicho também, vira animal se não tiver tratamento. Nessa visita, a Estela e outras mulheres foram acompanhadas pela artista plástica Carla Gualhardi, que fazia oficinas de arte na colônia. As duas ficaram muito próximas durante os 2 anos em que a Carla fez estágio lá. Tanto que a Estela deixou a Carla gravar os seus falatórios, que era como ela chamava suas falas. Nós fomos ao Jardim Zoológico uma vez com elas, que foi um erro brutal, porque a gente levou pessoas internas para visitar bichos que ficam também internos, né?
Essa é a Carla, que hoje é artista visual radicada em Berlim. Os estagiários das oficinas de arte na colônia às vezes levavam as mulheres internadas para passeios externos, como esse do zoológico. Mas a partir de um pedido dela, né, Carla? Já esse é o Márcio Rolo, que trabalhou junto com a Carla nas oficinas de arte feitas com as mulheres da colônia. Ele conheceu a Estela na mesma época que a Carla e ficou bastante impressionado com ela. Dela não, de outras. A partir de um pedido delas. Delas, mas não da Estela propriamente. Eu lembro que a reação delas foi muito variada. Tinham reações muito infantis, né, de fascínio por ver os bichos, e outras de identificação, assim, e assustadas. E a Estela fez esse percurso também muito agarrada no meu braço, e quando a gente chegou em frente a um elefante, ela olhou, virou para mim e falou: um bicho desse ninguém faz, né? Ele se faz sozinho. A Estela ficou conhecida por essas frases impactantes que conseguem resumir todo o assombro e a miséria da vida em poucas palavras. Como na explicação que ela deu sobre o zoológico. Ali fica evidente o paralelo que ela fazia do animal preso com o ser humano internado no hospício. Sem tratamento, vira bicho. Mas tratamento para quê, se a Estela mesma dizia que não era louca? Como é que então ela foi parar no manicômio? Por que milhares de outras pessoas no Brasil têm e tiveram uma história parecida com a da Estela? O que a gente pode fazer para quebrar o silêncio do que acontecia e acontece dentro dos hospícios brasileiros? Essas são algumas perguntas que a gente vai responder nesse especial. E para ajudar a contar essa história, a gente vai ter uma presença fundamental: a voz da própria Estela do Patrocínio. Muito recentemente, os áudios da Estela entraram em domínio público, cedidos pela Carla Gualhardi para Sara Martins Ramos. As gravações fazem parte da dissertação de mestrado da Sara, chamada Estela do Patrocínio, entre a letra e a negra garganta de carne, defendida ano passado na UNILA, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana. O 451 MHz é o primeiro programa audiovisual a usar esses áudios. É a vida, né? A vida a gente tem que aceitar como a vida é, não como a gente quer, né? Se fosse como eu queria, eu não queria ver ninguém no mundo, não queria ver ninguém na casa, queria estar toda hora comendo, bebendo e fumando. Assim é que eu queria que fosse o meu gosto. Aqui no hospital ninguém pensa, não tem nenhum que pense. Não. Eles vivem sem pensar, come, bebe, fuma. Dia seguinte quer saber de continuar o dia que passou, mas não tem ninguém que pensa, ele trabalha pela inteligência. Tenho que enfrentar a violência, a grosseria, ir à luta pelo pão de cada dia. Essa é a Linda Quebrada, uma artista bicha, preta, trans e periférica, cantando a canção Medrosa, Ode à Estela do Patrocínio. A música foi lançada em 2021 no álbum Trava-Línguas, e a letra foi tirada do falatório da Estela gravado pela Carla. Não foi por essa música que eu conheci ela, nem foi pelo livro Reino dos Bichos e dos Animais é o Meu Nome. Foi pelo teatro. Uma amiga me chamou para ver a peça Palavra de Estela, estrelada pela atriz Cleide Queiroz e dirigida pelo Elias Andreato. Foi lá em 2018, no Top Teatro, no bairro da Bela Vista, em São Paulo. Era um monólogo baseado nos falatórios da Estela. Eu fiquei muito emocionada com a produção, ainda mais depois de descobrir que a Cleide se aproximou das falas da Estela porque a mãe dela tinha esquizofrenia. Eu também tenho um histórico familiar que tem ligação com a loucura. A minha tia materna, que morreu no ano passado, sofria de esquizofrenia e era uma pessoa muito difícil de lidar. E uma tia-avó, de quem eu era bem próxima, contava que foi internada num asilo pelo marido, mas que ela já tinha perdoado ele.
Essa minha tia-avó não dava muitos detalhes, e eu não perguntava porque eu era muito criança para entender. Mas se ela teve que perdoar ele, deve ter acontecido alguma coisa, já que tinha muito caso de homem que internava a mulher no manicômio para poder se livrar dela. E tem ainda a minha irmã, que é uma psiquiatra que pensa bastante sobre a profissão e o poder desse ofício sobre a vida das pessoas. Com isso tudo, não tinha como não ser atravessada pela Estela do Patrocínio. Mas é bom já falar com todas as letras. Ela não era louca. Ela foi, sim, enlouquecida. A escritora Maura Lopes Cansado, que se internou voluntariamente e escreveu Hospício é Deus em 1965, já tinha percebido esse processo de enlouquecimento dentro das instituições, como a gente vê nesse trecho do diário dela. Estar internado no hospício não significa nada. São poucos os loucos. A maioria compõe a parte dúbia, verdadeiros doentes mentais. Lutam contra o que se chama doença, quando justamente essa luta é o que os define. Sem lado, entre o mundo dos chamados normais e a liberdade dos outros. Esse trecho foi lido pela Natasha Félix, artista que fez junto com a poeta Bianca Chioma a performance, muito bem patrocinada, Falatórios de Estela do Patrocínio, que está disponível no YouTube. A Natasha vai aparecer ao longo do episódio lendo obras que tratam do confinamento de pessoas em hospícios e que conversam diretamente com a história da Estela. Antes da gente entrar no hospício, vamos pra rua. Palavra que é sinônimo de liberdade. E era um lugar que a Estela adorava. Ela andava muito a pé e gostava de viajar. Eu fui viajante, fui muito viajada. Viajei muito, gostava muito de viajar, gostava muito da viagem. Viajei em São Paulo, Rio de Janeiro, Petrópolis, Belo Horizonte, Minas Gerais, São Paulo, fui de como é que se diz, Praça Mauá até São Paulo a pé. Dá pra ver que ela andava muito pelo Rio de Janeiro, que foi a cidade onde ela nasceu em 9 de janeiro de 1941. Ela tinha pai, mãe, irmãos, sobrinhos. O último emprego da Estela foi de empregada doméstica. Ela tinha estudado e fazia questão de destacar isso. Estudei em livros franceses, linguagens. Comanda Levu, como matar você, tanque Ubermate, o tanque da Bela está cheio de mate. Ça bien, a senhora vai bem? Retubel de tudo, retubel de tudo, retubel de tudo, retubel de tudo. Primário, dimensão, ginasial, normal. Fez normal também? De toda forma, a Estela estava na rua quando a vida dela mudou. A rua era o lugar onde estavam as pessoas que eram presas e levadas para os manicômios. Em geral, pela polícia. Uma mulher negra e pobre andando pela rua ao lado de um homem negro. Esse homem entra numa lanchonete para tomar uma Coca-Cola e quando ele volta para a rua, ela não tá mais lá. Ela foi parar num pronto-socorro, onde tomou eletrochoque, para depois ir para o manicômio. Essa é a história que a Estela contou para Carla sobre como ela foi parar no hospício. Foi quando a Ana, essa que estava da vigilância aqui em qualquer um dos lugares, foi quando a Ana me descobriu que eu estava na rua com o Luiz, eu, nega preta crioula, Luiz, negro preto crioula ao meu lado,
quando me abandonou um pouquinho, entrou no barco para se alimentar e eu fiquei sem alimentação, ele sentou na cadeira, procurou mesa, tomou uma Coca-Cola e comeu um pão de sal com salsicha e eu fiquei em pé lá no barco, sem alimentação, e saí. Ele também saiu, eu pedi o óculos, ele ficou com óculos, e era Botafogo, praia de Botafogo. E enquanto isso, eu fiquei sem alimentação, ele ficou com óculos. Existe uma outra versão dessa história, nas transcrições das conversas da Estela com a Mônica Ribeiro de Souza, que era então estagiária de psicologia da colônia Juliano Moreira. A Mônica ficou muito próxima da Estela e até tentou achar a família dela para tirar ela do hospício, porque a Estela já estava de alta e não tomava remédio fazia tempo. Mas essa busca, que aconteceu no começo dos anos 90, não deu certo. Aqui o trecho em que a Estela conta para a Mônica como foi levada para o hospício, na voz da Natasha Félix. A Ana é minha coleguinha. Não dorme na mesma cama e na mesma sessão que eu, não. Mas é minha coleguinha devido ao eletrochoque. Ela me acompanhou no pronto-socorro, transmitindo autoridade autoritária e fazendo parto quando eu nasci. Me acompanhou de viagem, vim parar aqui. Ela veio me acompanhando na viagem e tá vivendo aqui, no pronto-socorro do Rio de Janeiro, Engenho de Dentro e São Paulo. A Ana aparece de novo aqui. Eu sou Estela do Patrocínio, bem patrocinada. Tô sentada numa cadeira, pegada numa mesa, nega preta e crioula. E eu sou uma nega preta e crioula, que a Ana me disse. A gente não sabe quem é essa Ana, mas dá para entender que foi ela quem acompanhou a Estela para um pronto-socorro. Na visão da Estela, foi o racismo que fez com que ela fosse internada, porque ela era nega preta crioula. Quando a internação forçada ocorreu em 1962, a Estela tinha 21 anos. Ela estava na rua Voluntários da Pátria, em Botafogo, quando foi abordada por policiais civis que a colocaram num camburão. A Estela foi levada direto para o Centro Psiquiátrico Pedro II, que fica no Engenho de Dentro. E foi lá que ela recebeu o diagnóstico de, abre aspas, doente mental, com esquizofrenia hebefrênica evoluindo sob reações psicóticas, fecha aspas. De lá, a Estela foi parar na colônia Juliano Moreira, em 1966, onde ficou até morrer, em 92. Ela foi enterrada como indigente no bairro de Inhaúma. A colônia Juliano Moreira, para onde vão os casos incuráveis, é o terror das internadas. Fica em Jacarepaguá e contam atrocidades acontecidas lá. Algumas guardas daqui trabalharam na colônia. Elas dizem que é preferível morrer. Cercada de matas espessas, as doentes fugitivas são comidas por animais ferozes, contam. Composta por vários hospitais, homens e mulheres, velhos, imundos, comida infame, camas sujas com percevejos e outros bichos, muitos doentes dormem no chão. Sobretudo apanham muito. Não se faz tratamento nas doentes por se considerá-las irrecuperáveis. Várias aparecem grávidas. Os pais das crianças são geralmente os próprios funcionários. Essa era a impressão geral da colônia Juliano Moreira, nas palavras da escritora Maura Lopes Cansado. A Maura não chegou a ir para lá, ficou internada só no Centro Pedro II. A colônia era o lugar para onde iam as pessoas consideradas irrecuperáveis.
Foi para lá que a Estela foi enviada, mais especificamente para o núcleo Teixeira Brandão. Aqui ela conta como era a rotina dela na colônia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, dia, tarde, noite. Eu fico pastando à vontade. Fico pastando no pasto à vontade. Mas nem cavalo, né? Era um dia a dia monótono e tomado pela violência. Aqui de novo a Estela, contando como ela tomava eletrochoque e várias injeções, com substâncias que ela desconhecia. Na visão dela, era isso que transformava as pessoas em doentes mentais. Quem é que te dá essas injeções? O invisível, polícia secreta, o sem cor. E se você não quiser tomar essas injeções? Pois se eu não estou enxergando o invisível, polícia secreta, o sem cor, todo dia, todo instante, todo minuto, toda hora. E para que servem essas injeções? Para forçar a ser doente mental. Quer dizer que são essas injeções que fazem com que você fique doente mental. No dia que você parar de tomar essas injeções, você fica curada? Fico completamente curada. Se eu não tomar remédio, não tomar injeção, não tomar eletrochoque, eu não fico carregada de veneno, envenenada. Você toma eletrochoque? Eu tomei no pronto-socorro do Rio de Janeiro e continuo tomando aqui. Eles disseram que não dá mais, mas dá sim. Tá? Quem é que dá eletrochoque? Os que trabalham com a falange, falanginha, falangeta. Os que trabalham com a voz ativa, média e reflexiva, refletindo bem no que está falando. Estudei em livros franceses, linguagem. Eu acho indissociável a fala da Estela do ambiente. Né? Esse é o Márcio Rolo, que já apareceu bem lá no comecinho do programa. Bem, o que foi escrito assim, que naquele mundo ali de pessoas amorfas e reduzidas, né, à função de pedir coisas, me dá isso, me dá aquilo, se destacava a Estela, né, como uma mulher negra, alta, altiva, muito bonita, muito elegante mesmo, né? Bom, não é isso, de fato não é isso. O que nós encontramos desde sempre, assim, porque isso era a colônia, né? É um ambiente extremamente criativo, extremamente rico desde o ponto de vista psíquico, das relações afetivas, etc., né? A ponto de nos quase sufocar, né? Eu lembro, por exemplo, de James Joyce, né? Ele tinha uma filha psicótica, ele procurou o Jung, né? E o Jung falou para ele, olha, nas águas que você nada, ela afoga. É mais ou menos isso, né? As águas estão ali, né? Muitos afogam e muitos nadam. Estela nada, Bispo nada, ou nada e afoga, enfim, tá entendendo? Quer dizer, a gente resolveu, então, explorar melhor essas águas e fizemos uma visita muito importante para entender melhor a Estela. Eu e a Cláudia Holanda, jornalista e editora do 451 MHz, fomos conhecer a colônia Juliano Moreira, no Rio de Janeiro. Não tem nada a ver com aquele tipo de turismo feito em manicômios nos séculos 18 e 19, que eu falei lá no começo do episódio. Hoje, a colônia Juliano Moreira abriga o Museu Bispo do Rosário. O nome é uma homenagem ao sergipano Arthur Bispo do Rosário. Ele ficou internado lá dos anos 60 até a morte dele em 1989 e hoje é considerado um grande artista plástico. No segundo semestre deste ano, vai ter uma exposição imperdível lá no museu sobre o Bispo do Rosário e a Estela do Patrocínio, com curadoria da Diane Lima, que inclusive escreveu um texto na 451 sobre a Estela. Eu e a Cláudia fomos até lá em 10 de março. Tava um sol escaldante já às 10 da manhã. Tá com esse microfone aqui. É que a Cláudia andou com um microfone deste tamanho no caminho todo. E eu não tô acostumada a ficar andando com um troço desse na minha cara. A gente tá aqui em Botafogo,
na Rua Voluntários da Pátria, do lado aqui da Praça Nelson Mandela. Foi aqui na Voluntários que a Estela foi levada pela polícia. A gente agora está esperando um carro. Ali, ó. Tudo bem? Estamos indo para Colônia e deve demorar 1 hora aqui a viagem. Ansiosa, nunca fui para lá, Claudinha também nunca foi. Vamos lá conhecer. Como a gente nunca tinha ido para Colônia, a gente pediu para o motorista Tiago, que mora no Recreio dos Bandeirantes, para descrever o lugar. A Colônia é uns prédios tipo Minha Casa Minha Vida, aí tem cavalo, um monte de prédio, rio, tipo, algumas partes tem asfalto, outras barro. É um pouco largado, né? Ali no caso não tem tráfego, ali é super tranquilo, mas é chefiado por milicianos, entendeu? Mas você não vai ver ninguém armado lá, não. A viagem é longa, quase 1h30 de carro, saindo de Botafogo. Enquanto a gente não chega no nosso destino, eu vou aproveitar para falar um pouquinho da história desse lugar. A Colônia Juliano Moreira foi um antigo engenho de açúcar. A última proprietária do terreno, uma baronesa, perdeu a posse da propriedade, que passou para o poder público, que resolveu transformar o local na colônia de psicopatas de Jacarepaguá, em 1924. Depois, o local foi chamado de Colônia Juliano Moreira, em homenagem ao médico psiquiatra negro que defendia a tese de que as doenças mentais eram causadas menos por características hereditárias e mais por consequência do ambiente social. E se você quiser saber mais sobre a história desse médico, eu recomendo ouvir o episódio sobre ele no podcast Vidas Negras, apresentado pelo Tiago Rogério. Bom, agora já deu tempo da gente chegar no museu. Isso aqui é a Colônia? É, depois daquele negócio ali, ó. Tá vendo? A gente tem tipo assim, ó, museu, Caminho das Artes, Polo Experimental Núcleo Histórico. Bora lá. Tá. Obrigada, Gente, Thiago. Foi um prazer. Tá quente, hein? Tá quente. A gente chegou à sede do museu ao meio-dia e deu de cara com uma exposição com obras de artistas da colônia, entre eles o Bispo do Rosário, a Patrícia Ruth, o Leonardo Lobão e, claro, a Estela do Patrocínio, que aparecia em um vídeo. A gente consegue ouvir ela depois de colocar aqueles fones de ouvido enormes que ficam grudados na parede em exposições de arte. Mais pro fundo da sala, atrás de uma porta de ferro que pertencia a um antigo pavilhão, estão expostas várias máquinas de eletrochoque que foram usadas lá. São umas maletas que parecem um gravador antigo ou um daqueles radares de avião. O equipamento fica dentro da maleta, com 2 botões que marcam a voltagem e o tempo. Tem um visor com um ponteiro que mostra a força da voltagem. Do lado tem um buraco onde ficam os fios elétricos que são ligados na pessoa. Eu fiquei imaginando o horror que as pessoas internadas ali sentiam quando viam alguém chegar segurando uma daquelas maletinhas. A visita que a gente fez era do circuito histórico da colônia. Por causa da pandemia, as visitas precisam ser agendadas pelo site ou telefone. Ah, e o mais legal, é tudo gratuito. Quem guiou a visita foi o educador Renan Carmo, que trabalha há 4 anos no museu, e o Jurandir Júnior, que estava só há 4 dias na instituição e nos acompanhou para conhecer o circuito. Bem, a gente está gravando. Tá. Tem um túnel aqui. Bom, a gente começou a caminhada. A Transolímpica corta a colônia no meio. Foi criada para as Olimpíadas e separa a colônia velha, né, onde era mesmo, e com a parte do museu, parte da comunidade, assim.
A sensação era de ter ido para um lugar muito mais distante, porque do nada a gente saiu de uma área urbana para um ambiente totalmente rural. No meio de uma conversa que a gente estava tendo sobre sonhar com cobras, porque tem uma lenda de uma cobra que é guardiã de um prédio em ruínas da colônia, a gente se deparou com uma cena que só é possível no campo. Estavam vindo 5 cavalos a toda na nossa direção. O que significa sonhar com cobra? Eu li uma vez um texto pensando... Uau! Por pouco não passaram por cima da gente. É isso. Boa. É isso. A gente viu algumas casas no terreno. Renan, o que funcionava aqui? O que funcionava? Sim. Essa é a Cláudia, falando com o educador Renan. Mas era um manicômio, mas aqui em que sentido, assim? Então, esse manicômio é um manicômio agrícola. Ele funcionava dentro de uma vertente terapêutica da psiquiatria. Como ela é uma colônia agrícola, ela é fundada no molde da praxiterapia, que é uma terapia de trabalho, em que as pessoas iam mexendo na terra, trabalhos esses ligados à artesania, à natureza, como se esse trabalho fosse um modo laboral de diminuir o sofrimento psíquico, de tentativa de cura. E é um tanto quanto problemático, porque essa colônia ela é inaugurada em 24, que é um momento de urbanização e de obras no centro do Rio de Janeiro. Então acaba sendo também uma retirada, um processo higienista. E essa colônia ela acabava sendo direcionada às pessoas negras diretamente, porque era um manicômio público. E das instituições manicomiais da cidade do Rio de Janeiro, essa daqui era entendida como o ponto final. É importante contar que o terreno da colônia é muito grande. Por conta desse território todo, a colônia era dividida em núcleos. Cada núcleo tinha uma quantidade de pavilhões. E aqui a gente não está ainda no núcleo. A gente vai, a partir daquele portal ali, quase, entrar num núcleo chamado Rodrigues Caldas, que é desativado. Foi desativado no início. O Teixeira Brandão ainda existe? Não, o Teixeira Brandão foi fechado, que era o que ela ficava. O único núcleo ativo no momento é o Franco da Rocha. Ele é ativo porque o processo da reforma psiquiátrica ele é intenso e ele ainda está acontecendo. Não há uma finalização disso. A gente ainda vai falar da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial, mas aqui é importante dizer que foi graças a esses movimentos que hoje a colônia não é mais um hospital psiquiátrico. Ela ainda abriga um núcleo, como o Renan contou, com cerca de 100 pessoas. Elas vivem ali há muitos anos e não têm mais condições de se tornarem independentes. Mas o objetivo é que toda a estrutura seja desativada em 2024. Agora, a gente parou na frente de uma casa espaçosa em estilo colonial, que está em ruínas, tomada por plantas, ao lado de outra construção arruinada. Essa daqui é a casa entendida como a Casa Grande, a primeira sede administrativa da colônia, e essa daqui foi a primeira unidade da Escola Municipal Juliano Moreira. Porque se tem uma comunidade, se tem profissional, se tem gente que está procriando, tem criança. Crianças essas que são chamadas de filhos da colônia, que nasceram aqui. Nessa área também tem casas de ex-funcionários do manicômio e de familiares de antigos pacientes da colônia. O objetivo de colocar os funcionários morando na área do hospício era constituir uma comunidade local e criar vínculos com os internos. Parte das terras da colônia não podem ser vendidas, pois são herdadas pelas famílias. O que mais tem aqui é campo de futebol, gente. Tem mais campo de futebol do que escola na colônia, né? Hoje, a colônia se abriu, virou uma espécie de bairro de Jacarepaguá, com vários condomínios do Minha Casa Minha Vida e muitos moradores sem vínculos com o antigo hospício. Faz parte da colônia também? Sim, Isso tudo aqui? é o bairro Colônia. A colônia Juliano Moreira é um bairro. É um bairro. O manicômio termina e aqui se constitui um bairro. Mas aqui ainda hoje vivem os chamados usuários, como são conhecidas as pessoas que ficaram internadas no hospício e continuam vivendo no terreno, pois eles usam o sistema de saúde mental. Esse é um bairro muito peculiar. A conexão histórica com o manicômio teve como resultado inesperado uma comunidade diferente, que vê a loucura como uma coisa natural. Como falou o educador Renan, a loucura tá aqui. E aqui ela é super normal, mesmo.
época da ditadura, a colônia Juliano Moreira chegou a ter 5 mil internos, muitos considerados indesejáveis pela moral dominante. Pobres, prostitutas, homossexuais, transexuais, drogaditos, opositores políticos, mulheres cujos maridos queriam abandoná-las. E a grande maioria dessas pessoas era negra, como nas prisões. Não é de se espantar, então, considerando a mentalidade escravista ainda predominante no Brasil, que a lógica carcerária se repita nessas duas instituições. São instituições, afinal, criadas para separar da sociedade os sujeitos considerados perigosos. Então você tem esse imbricamento que não é recente, né? Quando a gente pensa. Quem explicou para mim essa relação entre prisão e hospital psiquiátrico foi a Raquel Gouveia. A Raquel é professora da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem toda uma trajetória dedicada ao campo da saúde mental. Quando a gente pensa a realidade brasileira, isso já faz parte desse imbricamento, e quando a gente resgata mais especificamente esse imbricamento, nós vamos ver que o sujeito perigoso é o sujeito negro, é o sujeito pobre. Então, estruturalmente, essas instituições cumprem esse papel de controlar as subjetividades e corpos da população negra, pobre, favelada, periférica, que não é de hoje, né? Isso faz parte da realidade brasileira, né? É uma estratégia colonialista que ganha contornos próprios aqui no Brasil e que vai se atualizando, né? O caso da Estela é exemplar na repetição dessas estruturas. A mãe dela, a Zilda Francisca do Patrocínio, mulher negra, pobre, empregada doméstica, também estava internada na colônia Juliano Moreira na mesma época que a filha. Provavelmente, ela foi para a instituição nos anos 40, quando a Estela era criança. O diagnóstico foi, abre aspas, psicose maníaco-depressiva, fecha aspas. 2 mulheres negras, mãe e filha, que trabalharam em casas de família, internadas involuntariamente na mesma instituição psiquiátrica. A história se repete porque as estruturas racistas não mudaram. A Estela e a Zilda conviveram por 10 anos no mesmo pavilhão do hospício, até a morte da mãe por razões desconhecidas. Ao contrário do que dizia uma teoria que predominou até pouco tempo atrás, as duas não foram abandonadas pela família. Elas recebiam visitas frequentes de Ruth, irmã de Estela, e de um filho da Ruth. Foi o que constatou a pesquisa feita pela Ana Carolina Vicentini Zacarias, intitulada Estela do Patrocínio, da internação involuntária à poesia brasileira. A Ana Carolina encontrou 3 sobrinhos vivos da Estela, que não quiseram ser identificados, e um deles contou que um dia, quando era adolescente, foi visitar a avó Zilda e descobriu que ela tinha morrido. A Zilda já tinha sido enterrada há semanas e o hospital não avisou os familiares. O abandono, nesse caso aqui, não é da família, e sim do Estado. A violência desse sistema já tinha sido notada pelo psiquiatra martinicano Franz Fanon e pelo psiquiatra italiano Franco Basaglia, e a sua mulher, a ativista Franca Ongaro Basaglia. A Raquel Gouveia comentou: a violência ela é estrutural desse aparato manicomial, prisional, né? É uma discussão que tanto Basaglia quanto Fanon, eles trazem sobre a naturalização da violência. Na verdade, para Fanon, essa violência ela é estrutural da nossa sociedade, mas quando a gente pensa as instituições, elas ganham muito mais destaque porque elas são utilizadas como estratégia de linguagem, como estratégia corporal, como estratégia de controle. Então, o processo de enlouquecer-se, né, muitas pessoas que entram ali e não necessariamente estão num grau de adoecimento, mas que vão adoecer nas instituições, diz respeito a essa naturalização da violência. Uma pesquisa de 2014 nos hospitais psiquiátricos de São Paulo mostrou que 60% do total de pacientes internados são brancos. Só que, segundo o censo de 2000, 27% da população do estado de São Paulo é preta e parda. Mas entre os internos dos hospícios, essa taxa é de 38%. Quer dizer,
Existe uma proporção maior de pessoas negras internadas do que em liberdade em relação às brancas. A Estela dedicou um dos seus falatórios à sua própria cor, que vai de branca para preta. Eu ainda era clara, branca. Da noite para o dia eu fiquei branco, ou se foi do dia para a noite que eu fiquei branco, eu fiquei preto. Eu sei que eu tomei cor. Dos gases eu me formei e tomei cor. A Carla Gualhardi lembra que a primeira vez que ela percebeu a Estela, ela estava com o rosto e partes do corpo pintadas de branco. Eu lembro de uma aparição dela que me chamou a atenção, que ela surge no galpão com um cobertor se cobrindo como se fosse um manto, e ela estava com, talvez cal, eu não sei o que ela usou para se pintar, com umas pinturas brancas no rosto, nos braços e nas pernas. E essa aparição dela talvez tenha sido a grande introdução, assim, porque tudo que ela falou, talvez a partir desse momento, teve uma ressonância diferente também para nós. A Raquel Gouveia também falou da influência do racismo nas doenças mentais das pessoas negras e de como isso é pouco debatido pela psiquiatria. Quando uma mulher negra, né, não se vê como negra e ela usa uma peruca loura para poder lidar com o racismo estrutural dentro da sua psicose e é visto enquanto sintoma da psicose, é uma redução daquela experiência, né, de alguém que está tentando resistir a algumas das opressões que estão colocadas na nossa sociedade. Ah, mas ela é louca. Aquela estrutura, ela está respondendo aquilo que está rebatendo sobre ela. Ela não pode ser reduzida ao seu sofrimento psíquico, né? Então, é muito difícil ainda, para o campo da saúde mental, fazer esse debate. É difícil saber se a Estela se pintando de branco era mesmo uma forma de lidar com esse racismo estrutural. Mas o que dá para dizer com certeza é que isso faz parte da violência do sistema psiquiátrico brasileiro, que não fica restrito à colônia Juliano Moreira. O documentário Em Nome da Razão, de Elvésio Raton, de 1979, mostra cenas chocantes do Hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais. Pessoas nuas ou vestidas com farrapos, deitadas no chão ou paradas na parede com um olhar vazio. O cenário é muito parecido com o descrito pelo Lima Barreto quando estava internado no Hospício da Praia Vermelha em 1920 para tratar do alcoolismo. Em Diário do Hospício, o autor negro descreveu o local com pessoas nuas atiradas sobre colchões de capim. Ou seja, em 40 anos, nada havia mudado. Mas as imagens mais impactantes do Hospício de Barbacena foram tiradas pelo fotógrafo Luiz Alfredo, em 1961, publicadas na revista O Cruzeiro. Nas fotos, tem um rapaz tomando água de uma vala de esgoto. Pessoas desnutridas, deitadas em montes de capim que funcionavam como camas. Uma criança deitada que parecia estar morta. Através das fotos do Luiz Alfredo, que eu acho que se aquelas imagens não existissem, seria quase impossível a gente acreditar que alguma coisa daquela dimensão aconteceu no Brasil. Essa é a jornalista Daniela Arbex, autora de Holocausto Brasileiro, um livro-reportagem de 2013 que ganhou o Prêmio Jabuti. Nessa obra, ela resgata a história dos sobreviventes do maior hospício do Brasil. Dentro do local, morreram 60 mil pessoas entre os anos 30 e o fim dos anos 80. Elas passavam por tratamentos desumanos e uma política de morte administrava o lugar. É por isso que podemos falar em genocídio quando falamos do que aconteceu em Barbacena. Eu lembro que eu tive acesso a essas fotos 50 anos depois que elas foram tiradas. Foram essas fotos que me fizeram investigar o destino daquelas pessoas, porque eu queria saber o que tinha acontecido com aqueles pacientes. E eu não queria encontrar qualquer paciente sobrevivente do Colônia, eu queria aquelas pessoas fotografadas pelo Luiz Alfredo.
E aí foi difícil a nossa busca, porque como era 50 anos depois, a chance de encontrar alguém que foi violado durante uma vida inteira, vivo, era muito difícil. E a gente encontrou, então, inicialmente 20 sobreviventes de um grupo de 160 remanescentes daquele período. Então, inicialmente eu encontrei os 20, depois mais 140. E isso permitiu que a gente contasse, pela voz dos sobreviventes que nunca tinham sido procurados, que a gente pudesse contar essa história pela primeira vez. Eles nunca tinham falado. E isso muda o olhar. Ela passou um ano fazendo apurações para publicar matérias no jornal A Tribuna de Juiz de Fora, e depois mais outro ano pesquisando para o livro. Uma das histórias mais escabrosas foi a comprovação de que o hospício vendia corpos dos internos mortos para as aulas de anatomia de faculdades de medicina. Com acesso aos arquivos do hospital e a ajuda do Museu da Loucura, que fica em Barbacena, a Daniela conseguiu mapear esse comércio da morte. A gente conseguiu enumerar 1.857 corpos vendidos para 17 faculdades de medicina do Brasil entre 1969 e 1981. Mais do que isso, nós conseguimos encontrar os nomes das pessoas, a procedência e o preço de cada lote de corpos enviados para as faculdades. E foi uma coisa que aconteceu muito impressionante pós-lançamento do livro, que eu fui procurada por um médico que se formou no Triângulo Mineiro. E ele me disse que vendo o livro e lendo o livro, ele encontrou um dos personagens era o paciente que ele fez aulas de anatomia. Aí eu disse para ele, olha, fiquei muito chocada e falei... O contato com essas histórias e essas imagens fez com que ela comparasse aquilo ao Holocausto nazista, que levou à morte milhões de pessoas, entre judeus, ciganos, homossexuais, comunistas e pessoas com deficiência. Eu passava as páginas e eu falava, mas cadê o hospital? Aí eu fico até arrepiada quando eu falo isso e eu lembro da sensação, porque eu tive uma sensação muito clara ali naquele momento de que eu estava vendo um campo de concentração. Eu não enxerguei um hospital em nenhuma das imagens e isso me impactou muito. Você vê violações graves para os documentos que a gente encontrou, principalmente no Arquivo Público Mineiro. E aí, com isso, eu fui entendendo que o modus operandi era muito parecido com o do Holocausto nazista. Por exemplo, da mesma forma que os judeus eram encaminhados para os campos de concentração nazistas em vagões de carga, os candidatos para serem mandados para a colônia também eram mandados para lá em vagões de carga. Uma outra coisa que eu identifiquei, as pessoas chegavam lá, tinham as cabeças raspadas, elas recebiam um uniforme, elas eram rebatizadas quando recebiam um nome, porque eu encontrei inúmeros registros no Arquivo Público Mineiro que tinha o termo ignorado de tal. Fugiu hoje o ignorado de tal. E sem falar no número de mortos. Mas a Daniela não foi a primeira a lembrar da tragédia da Segunda Guerra. O Franco Basaglia fez essa comparação quando visitou Barbacena em 1979. Hoje estive em um campo de concentração nazista. Em nenhum lugar vi algo assim, ele disse depois da visita. Franco e Franca Basaglia, além do Frantz Fanon, são nomes muito importantes. Foram eles que deram um pontapé para a reforma psiquiátrica que chegou no Brasil. Eu gostaria que os médicos especialistas pegassem uma mulher perfeitamente lúcida e saudável, trancassem-na e a fizessem ficar sentada das 6 da manhã às 8 da noite, em bancos de encosto reto, sem permitir que ela falasse ou se mexesse durante essas horas, lhe oferecessem comida ruim e tratamento severo, e então observassem quanto tempo levaria para que ela ficasse louca. 2 meses seriam suficientes para arruiná-la mental e fisicamente. Esse trecho que a Natasha Félix leu é de 10 dias no hospício da Nelly Bly.
A Nellie Bly foi uma jornalista americana pioneira que fingiu estar fora de si para ser internada em um hospício e depois escreveu matérias denunciando os abusos que ela testemunhou. Isso lá no ano de 1887, em Nova York. Ou seja, as estruturas que a gente encontra nos manicômios do Brasil se repetem em vários outros lugares do mundo e em outras épocas. A mudança no tratamento dado às pessoas em sofrimento psíquico é recente. O Brasil seguiu o exemplo da reforma psiquiátrica italiana, bastante inspirada no Frantz Fanon, que não trabalhava com camisa de força e pensava em terapia e na abertura das celas dos hospícios. Quer dizer, o Frantz Fanon promoveu uma ruptura no aparato manicomial e percebeu que a psiquiatria, do jeito que era feita, servia para aprisionar as subjetividades e os corpos daqueles considerados diferentes. Foi nos anos 70 que esse movimento ganhou força no Brasil, com a participação de trabalhadores da saúde, médicos e assistentes sociais que se mobilizaram pela reforma sanitária junto com a redemocratização do país. A médica Nise da Silveira foi uma figura importante desse processo. Ela trabalhou no Engenho de Dentro, mas infelizmente não conheceu a Estela. Outra personagem que vale ser mencionada é a Dona Ivone Lara. Sim, a cantora e compositora carioca, o ícone do samba. Quem conta é a Raquel Gouveia, que escreveu agora para a edição de maio da 451, justamente sobre a relação da Dona Ivone Lara com a saúde mental. Ela foi alguém que atuou por meio da arte dentro do hospital psiquiátrico, trazia o samba, trazia a cultura popular. Inclusive, por ser assistente social, ela fazia visita às famílias dos usuários e das usuárias internadas, e ela trabalhava junto com a doutora Nise da Silveira. Essa grande dupla, né, foi fundamental para que se pudesse ter rupturas dentro do hospital psiquiátrico, né, que foram antecessoras daqueles que denunciaram as condições de violações dos hospitais psiquiátricos. Né? Então, o marco da luta antimanicomial brasileira foi em 1987, na cidade paulista de Bauru. Lá aconteceu o segundo encontro dos trabalhadores de saúde mental, onde foi redigida a chamada Carta de Bauru. Ela traz os dizeres contra a mercantilização da doença, por uma sociedade sem manicômios. Não é só destruir o hospital psiquiátrico e tirar e fechar os leitos. Você precisa substituir progressivamente todo esse aparato para que se tenha o suporte para os usuários e suas famílias, né? E aí tem que se pensar a moradia, o lazer, né, o benefício, é pensar os afetos, as relações familiares, porque o hospital psiquiátrico, ele, de certa forma, absorvia todas as dimensões da vida social. Tudo acontecia no hospital psiquiátrico, né? E não só atender aos usuários, mas também a seus familiares para que tenham o suporte, né? E a gente está falando de ter não só acesso ao médico, ter acesso ao psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, oficineiro, enfermeiro, né? Uma rede de proteção que funcione 24 horas, 7 dias na semana. O auxílio do sistema de saúde é, portanto, fundamental, com hospitais-dia, residências terapêuticas e centros de atenção psicossocial, os CAPs. É isso que a Carta de Bauru tenta garantir. Já são 35 anos desde que os trabalhadores da saúde mental reafirmaram o compromisso de fazer uma reforma psiquiátrica vinculada diretamente à luta antimanicomial. Eu perguntei se tem gente aí dentro. Você acha que tem? Porque transmitiu voz e sinal que tem. Fica ouvindo a gente, fica falando a mesma coisa. E essa voz? Será que somos nós mesmos? É a voz da gente transmitida para eles, e eles imitando a gente. Eles quem são? Os moradores que moram aí dentro para gravar a voz na hora de gravar. São pequenos, do tamanho do arrepio, não dá para nós enxergar. Foi por causa da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial que a Estela viu pela primeira vez um gravador. Num certo momento eu lembrei desse pequeno gravador que eu tinha em casa, era um gravador bem... A Carla, que é da área das artes plásticas, também foi parar na colônia Juliano Moreira
por causa da reforma psiquiátrica entre 1986 e 1988. Na época, ela era estudante no Parque Lage e a professora dela, Anneli Guttmacher, estava organizando oficinas de arte com as internas da colônia. Era um gravador bem pobrinho, assim, na época, acho que nem existia grandes coisas. E as fitas que eu usava, inclusive, eram fitas já usadas, que eu tinha usado para música e tal. Então, era um improviso tremendo e foi o que deu para fazer, e talvez sem nenhuma intenção a priorística também. A gravação era não esquecer, era essa função. E essas gravações ficaram guardadas até o momento que, 2 anos e meio depois do projeto, quando ele finaliza, a gente faz uma exposição no Paço Imperial, estavam me selecionando os trabalhos e lembramos que a Estela não podia ficar de fora, né? Então foi aí que surgiu a ideia da gente não só colocar o som da voz dela, ambiente, como recortar frases ditas e colar nas paredes dos espaços de exposição. Impressionantemente, esse material, apesar da exposição ser lindíssima e ter uma riqueza de material incrível, essas palavras da Estela marcaram muitas pessoas. E é daí que ela vai sair para o mundo. O Márcio Rolo, que participou das oficinas, falou do impacto criativo que ele sentiu quando passou aí uma vez por semana na colônia. Às vezes, depois da oficina, nós passávamos no galpão para visitar o Arthur Bispo do Rosário, né? E o Bispo tem aquele trabalho conhecido, assim, que é uma roda, né? E a gente dizia, nossa, mas é um Marcel Duchamp. Quer dizer, na verdade, nós levávamos as nossas categorias, né, para compreender coisas que, de fato, depois de muitos anos, a gente percebeu o seguinte, olha, nós precisamos de outras categorias. Me permita só chamar atenção assim para a questão do silêncio, né? Das internas que não falam. E isso é uma forma de expressão, né? Para a gente não ficar também muito fetichizado assim por aquele que fala, aquele que produz, né? Tem muitas outras formas de expressão, uma delas é o silêncio. Uma dessas figuras silenciosas que diziam muito era Nancy, uma espécie de parceira da Estela. Ela também era negra, mas era baixa, tinha um rosto redondo, o oposto da Estela. Tinha uma voz bem fininha. Dizem que ela foi a pessoa que mais levou eletrochoques na colônia. A Nancy, uma vez, numa dessas festas que nós fizemos no galpão, e ela começou a dançar e cantar umas músicas meio africanas, assim, que eu acho que eram do tempo da escravidão, da mãe, da avó, não sei. Veio uma coisa, uma manifestação, e ela ficou muito excitada, muito. De repente, ela tirou o seio para fora e me deu um banho de leite. Assim, ela tinha leite e eu recebi aquele jato. Depois o Márcio me contou que aconteceu com ele também. Esse momento, para mim, eu acho que assim, eu não lembro de mais nada que tenha acontecido naquele dia, porque foi um choque enorme. Novamente, essa relação entre o fascínio e o medo, né? Uma mescla assim, fortíssima. E a experiência inenarrável, né? Não dá para se falar sobre isso, é muito difícil. Recentemente, eu perguntei para Denise, né, que era uma das criadoras desse projeto, psicóloga, né, sobre essa coisa aí da Nancy jogar leite nos outros, né, que até hoje eu acho que eu estou processando isso aí também, né? Como é que você vê isso? Ela falou, Márcio, eu vejo como algo agressivo e uma agressividade dirigida contra a instituição. Essa é, se não me engano, o olhar da Denise, né? Que ela diz o seguinte, que os remédios que as pacientes tomavam acontecia de elas voltarem a ter leite. Então, assim, a Nancy já tinha uma idade que, né, já não é esperado esse fenômeno aí, né? Então, assim, que seria uma coisa mesmo contra a instituição, assim, a raiva que ela tinha, né? Eu li isso, muito pelo contrário, assim, como uma coisa carinhosa, assim, de uma mãe, sabe? Que acolhe, que eu sempre... Eu não teria dúvida disso. Porque eu lembro
Márcia, é que ela me chamava de minha filha. Pois é. Você lembra disso? Que ela falava com essa voz miúda, assim, minha filha. E era assim, eu acho que tinha mais uma relação de frustração maternal, algum problema, algum trauma também, a gente não sabe. Agora, o leite é produzido realmente pelo excesso de medicamentos, isso é verdade. É uma disfunção hormonal, né? Produzir leite por efeito da medicação. E o trauma de provavelmente ter perdido uma criança e de suas relações familiares terem sido interrompidas. Algumas das várias violências que a Nancy sofreu, além do eletrochoque. Eu vejo o mundo, a família. O mundo e a família. A família que vive no mundo e vive na casa, que está sempre no mundo, que está sempre na casa. E a doutora Elizabeth disse para mim assim, e você queria ver mais do que isso para quê? E você queria ver mais do que isso para quê? Você queria ver mais do que isso para quê? O processo da luta antimanicomial não acontece da noite para o dia, como dá para imaginar. E ainda teria muito a avançar. No entanto, nos últimos anos, as conquistas dessa luta estão sendo ameaçadas. Em 2021, a ONG Desinstitute publicou um relatório com os dados mais atualizados sobre saúde mental no país. O documento chama Painel Saúde Mental, 20 anos da Lei 10.216 de 2001. Faz muito tempo que o Ministério da Saúde parou de produzir dados sobre esse assunto. O relatório traz um cenário preocupante, não só para a questão da saúde mental, mas também para pensar o desmonte do SUS. Por exemplo, de 2002 a 2020 foram cortados mais de 37 mil leitos de psiquiatria no SUS. Esses recursos foram substituídos por incentivos ao aumento de leitos em hospitais privados ou em comunidades terapêuticas, que em geral são administradas por pastores, igrejas e instituições religiosas. Aqui a Raquel Gouveia. Nós temos aí o incentivo à eletroconvulsoterapia nos equipamentos públicos. Isso significa financiar a compra de equipamentos para aplicação de ECT ou eletrochoque ou eletroconvulsoterapia, como é conhecida. Hoje, nós identificamos que existem 14 unidades no Brasil e são todas vinculadas às universidades. O incentivo à internação de crianças e adolescentes em comunidades terapêuticas. Então, se tem todo esse retrocesso, sem falar, no final de 2020, a defesa do revogaço, ou seja, revogar mais 100 portarias que dão legitimidade à reforma psiquiátrica no Brasil, né? Então, quando a gente fala sobre a questão não só da diminuição dos leitos, dos dados, ao mesmo tempo a gente está falando das disputas desses espaços e da própria legislação que garante a reforma psiquiátrica. Então, a não produção de dados diz respeito à defesa aí daquilo que se quer desmontar, se acabar, né? A Daniela Arbex resumiu bem essa situação. É uma política de Estado. Eu acho que é uma política de país, se você quer saber, no sentido assim, de que a gente aprendeu culturalmente ao longo da nossa vida a sempre negar o que nos incomoda. Isso continua acontecendo, esses processos de higienização, né? A gente se acostuma com as barbáries. E tem uma questão de política de Estado também, porque o leito-chão, que era a substituição de cama por capim, no Colônia, não foi uma medida emergencial para uma superlotação, foi uma medida tomada pelo viés econômico. Então, ou seja, não teve nada que foi enganado, minimizado, estava tudo ali. Essa é a questão, sabe? Estava ali. Então, o governo sabia. Não dá para dizer, eu não sabia. Sabia, todos sabiam, todos. A culpa é do nosso olhar para essas pessoas, entendeu? Do preconceito que ainda existe em relação às pessoas que são consideradas diferentes.
da nossa intolerância. A culpa é da nossa intolerância. Aqui no hospital ninguém pensa. Não tem nenhum que pense. Não? Não. Eles vivem sem pensar. Come, bebe, fuma. Dia seguinte quer saber de continuar o dia que passou. Mas não tem ninguém que pensa. Ele trabalha pela inteligência. Como eu comentei no começo desse episódio, não tem como a gente não ser atravessada pela Estela. O pouco que chegou até nós do seu falatório já diz muito. A gente precisa parar para escutar. Ela tá aí para ser ouvida. Entre as mulheres que estão ouvindo a Estela, estão as que já apareceram por aqui. Sara Martins Ramos, Ana Carolina Vicentini Zacarias, Natasha Félix. E também a poeta e tradutora Bruna Beber. A Bruna lançou recentemente um livro super arrojado sobre a Estela chamado Uma Encarnação Encarnada em Mim, pela editora José Olímpio, que foi resenhado na edição de maio da 451 pelo poeta Marcelo Ariel. Essas mulheres se uniram e criaram um projeto para mudar o nome da Rua Voluntários da Pátria, de onde a Estela foi levada para o hospício, para a Rua Estela do Patrocínio. Uma bela homenagem que a gente apoia com toda certeza, porque é uma forma de levar a Estela de volta para a rua, de onde ela nunca deveria ter saído. Mas agora esse podcast chega ao final, e eu me despeço da mesma forma que a Estela, quando ela se cansava de falar. Eu já falei que podia, não tem mais voz. Antes de terminar, eu tenho um desafio para lançar para você, ouvinte do 451 MHz. Quais vozes que foram silenciadas precisam ser ouvidas? Para participar, é só publicar a sua resposta nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram com a hashtag Desafio Estela. Estela com S e 2 L's, porque era assim que a Estela assinava o nome dela. A arroba é @451 por extenso. Pode ser um texto com até 100 palavras, um vídeo de 1 minuto. Mas atenção, a promoção vale para as respostas recebidas até o dia 31 de maio. No dia 10 de junho, a gente vai anunciar o ganhador no 451 MHz e nas redes da 451. As respostas poderão ser divulgadas no site, na newsletter e nas redes da revista. Quem der a resposta mais criativa, na opinião da equipe da revista, ganha um exemplar do livro Uma Encarnação Encarnada em Mim, da Bruna Beber, que acaba de ser lançado pelo selo José Olímpio. E a gente te convida a ouvir um pouco mais sobre esse lançamento. E aí, depois desse episódio do 451 MHz, ficou com vontade de saber mais sobre a Estela do Patrocínio? No livro Uma Encarnação Encarnada em Mim, escrito por Bruna Beber e publicado pela editora José Olímpio, os leitores encontram um estudo inédito sobre a poética de Estela, mulher negra e brasileira, criadora do falatório. Ela demonstra como o falatório de Estela do Patrocínio tem uma incrível capacidade de costurar na fala corrente vivências e profecias que revelam o encontro de diferentes sistemas literários. Ao longo do tempo, as gravações de Estela se tornaram uma referência importante para artistas de diferentes campos da criação e configuram um caso sem precedentes na história da literatura brasileira. Bruna Beber, autora de Uma Encarnação Encarnada em Mim, é poeta, tradutora, artista visual e mestre em teoria e história literária. Uma Encarnação Encarnada em Mim, da editora José Olímpio, já está disponível nas melhores livrarias. Antes de eu ir embora mesmo, eu quero deixar um agradecimento especial para a artista plástica Carla Gualhardi, para o professor Márcio Rolo, para a professora Raquel Gouveia, para a jornalista Daniela Arbex e para a artista Natasha Félix. A gente também agradece muito ao Renan Carmo e ao Jandir Júnior, os educadores que nos acolheram e nos acompanharam na visita ao Museu Bispo do Rosário, na colônia Juliano Moreira, no Rio de Janeiro.
Também quero deixar um agradecimento especial para Ana Carolina Vicentini Zacarias, para Bruna Beber e para Sara Martins Ramos pelo diálogo sobre a Estela que foi iniciado no ano passado. E assim a gente chega ao final de mais um episódio especial do 451 MHz. Você pode ouvir os outros episódios sobre Rubem Fonseca, Lígia Fagundes Telles, Nelson Rodrigues, Paulo Freire, Caio Fernando Abreu, Lota de Macedo Soares e Elizabeth Bishop no site da 451 ou no seu tocador preferido. Eu sou a Paula Carvalho. O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo e da Associação 451. Eu, Paulo Werneck, sou responsável pela direção geral do 451 MHz e da coleção Narradores do Brasil. A Paula Carvalho assina o roteiro. A coordenação desse episódio foi da Evelyn Argenta e do Vitor Hugo Brandalize, que também cuidou do tratamento de roteiro. A produção ficou a cargo da Ashley Calvo, com a ajuda especial da Gabriela Varela. A Cláudia Holanda é a responsável pela edição e pela captação externa desse episódio. A sonorização foi feita pela Júlia Matos. A música tema do 451 MHz é obra do Guilherme Granado e do Mário Cap. Esse episódio teve trilha adicional composta pelo Daniel Lima Verde. A finalização e mixagem do programa são do João Jabassi, e a coordenação digital é da Fecris Vasconcelos. A arte desse episódio foi feita pelo Rafa Campos Rocha. E tudo isso foi feito com o apoio inestimável da redação da 451. As gravações para esse episódio foram feitas com o apoio técnico dos estúdios Confraria de Sons e Charutos e Tirano Som. Os áudios da Estela do Patrocínio entraram em domínio público e as mídias foram cedidas pela Carla Gualhardi como parte da dissertação de mestrado Estela do Patrocínio, entre a letra e a negra garganta de carne, defendida pela Sara Martins Ramos na UNILA, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana. A artista e performer Natasha Félix leu, nesta ordem, os seguintes trechos. Hospício é Deus, de Maura Lopes Cansado, publicado pela editora Autêntica. Versos, reversos, pensamentos e algo mais, de Estela do Patrocínio, transcrição de Mônica Ribeiro de Souza, tirados da dissertação de mestrado, Estela do Patrocínio, da internação involuntária à poesia brasileira, de Ana Carolina Vicentini Zacarias, da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. 10 dias no hospício, de Nelly Bly, com tradução de Ana Guadalupe, da editora Fósforo. Ouvimos os áudios de Medrosa, Ode à Estela do Patrocínio, de Linda Quebrada. Os dados raciais dos moradores de hospitais psiquiátricos paulistas foram tirados do artigo Cena Psicossocial dos Moradores em Hospitais Psiquiátricos do Estado de São Paulo, um olhar sob a perspectiva racial, de Sônia Barros, Luiz Eduardo Batista, Mircea Elizabeth Delose e Maria Mercedes L. Scuder, publicado em 2014 na revista Saúde e Sociedade. E eu não poderia deixar de agradecer, nesse episódio especial, a todos os nossos ouvintes entusiastas que colaboram todo mês com R$20 para a realização desse podcast. Denise Abdala, Renata Campos Salles Moraes Abreu, Márcia Adorno, Guilherme Alpendre, Ana Morim, Felipe Arruda, Cristina Ribeiro Barcinski, Leila Barreto, Thiago Barreto, Thaís Bichara, Carmen Manuel Almeida Biscardi, Samuel Valim Bolonha, Célio Braga, Patrícia Carneiro de Brito, Marina Buendia, Bruno Bonamichi Bueno, Flávia Solero Campos, José Osmar Azevedo Carneiro, Tereza Bunche de Carvalho, Eduardo Martinelli Carvalho, Cecília Tumler de Carvalho, Lucas Carvalho, Luciano Carvalho, Murilo Carvalho, Cecília Castellini, Sandra de Castro, Camila Chaves, Paula Colonelli, Paulo Roberto Alves Moreira da Conceição, Pedro Cogo, Walter Craveiro, Luiz Eduardo Pinto Pasto, Torinho Dantas, Leonardo de Lucas da Silva Domingues, Gustavo Dutra, Camila Félix, Mário Henrique Fernandes, Ronaldo Ribeiro Ferreira, Valdomiro José da Silva Filho, Paula Fontana Fonseca, Márcia Cristina Fraguas, Luísa Franco, Érica Jorgino, Cecília Góes, Maria Filomena Gregori, Cláudia Gruba, Ana Paula Isayama, Gustavo André Ramos e Núbia, Bruno Pinheiro Ivan, Fábio Calvan, Ilana Katz, Marjorie Leite, Vivian Lembo, Leila Lima, Mirna Lima, Renata Alves de Lima, Leila Celina Silva Magalhães, Vânia Mariano, Roberta Marquezin, Valéria Midena, Lúcia Tormin Molo, Ana Novaes, Bruno Emanuel Carvalho Oliveira, Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira, Ana Pessoa Pacheco, Luísa Plastino, Diana Radomisler, Janis Rocha, Luísa Vieira da Rocha, Leni Manzatti Rodrigues, Radmila Salviano, Maria do Carmo de Almeida Sampaio, Marcela Costa Mota dos Santos, Marina Rodrigues dos Santos, Gustavo Senechal, Flávia Cristina Aparecida Silva, Alexandre Luiz Pereira da Silva, Maria Rosalina Silva, Vitor Hugo Siqueira, Guilherme Sorgini, Ana Maria Pedrosa Sá Freire de Souza, Adriana Teixeira, Luiz Antônio Timóteo Nicoliero, Cíntia Vasconcelos, Pedro Manuel Costa Vaz, André Viana, Alexandre Vidal Porto, André Wolff. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas.
o 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo e da Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.